Emílio Pinto e o Vitória. Como é que tá, senhor Emílio? Tá no departamento médico, né? Reclamação pra lá, reclamação pra cá. E, aliás, é uma coisa que a gente é recorrente no Vitória, a gente reclama sempre, porque a gente vê, o domingo o Flamengo jogou. Aí Jorginho se contundiu. Imediatamente o departamento médico do Flamengo já colocou: jogador se lesionou, não vai poder jogar e tal. O Vitória leva um tempão e agora tá com esse negócio de só informar o departamento médico na véspera de um outro jogo, e às vezes até atrasa, como foi o caso de ontem. E esse caso do Camutanga, que aconteceu no final de semana, na segunda-feira, muitos veículos já estavam deduzindo o que poderia ter acontecido, supondo o que poderia estar... É aquela questão até da desinformação mesmo do mercado, porque como Vitória não se pronunciava, então cada um tinha uma versão para aquele fato. Hoje, quase uma semana depois, o Vitória resolveu se pronunciar através do médico Marcelo Cortes, que explica pra gente rapidamente o que aconteceu com o Camutanga e quais serão os próximos passos. Bem, vamos atualizar o caso do atleta Camutanga, que sofreu um trauma torcional do pé esquerdo na partida contra o Chapecoense no último final de semana, e infelizmente foi diagnosticado com uma fratura nos ossos do pé. Uma fratura que comprometeu a articulação chamada Lisfranc, que é uma articulação importante do pé, e diante dos achados nos exames de imagem que foram realizados, foi optado pelo tratamento cirúrgico, e o atleta será submetido ao tratamento cirúrgico na próxima segunda-feira, no hospital aqui de Salvador, e a previsão é de que em 6 meses ele possa retornar aos treinamentos e aos jogos. Beleza, eu não sei porque só na segunda-feira que vai fazer a cirurgia, e aí já tem, rapaz, o povo baiano é extremamente criativo, né? A própria torcida do Vitória dizendo: tá esperando a regulação do SUS pra fazer a cirurgia? O povo não perdoa, rapaz. O povo não perdoa. Bom, o Vitória venceu a equipe da Juazeirense no dia de ontem, um placar de 4-1. Poderia até ter feito mais, como disse o próprio técnico. Ele botou o seu time com os principais jogadores, muito embora tenha perdido tem a questão do Lucas Arcanjo, que a gente fala daqui a pouquinho, e outros, de novo, como Vitória não informa, que a gente não sabia. Quer dizer, eu até essa semana falei aqui, eu digo, ó, Neres tá no departamento médico, mas aí agora o técnico largou. Vamos ouvir aí agora o técnico do Vitória falando sobre o jogo, o time que ele colocou, explicando o porquê, e claro, já na expectativa do jogo contra o São Paulo. Fala aí, Jair. Dentro do nosso trabalho, né, em conjunto com a nossa fisiologia, aqueles atletas que estavam aptos, nós botamos força máxima. Você viu que Natan estava com incômodo, não veio, Kaiser a mesma coisa também, assim como o Mateuzinho no último jogo lá da Chape, foi para um sacrifício, numa necessidade. Dentro da necessidade que aconteceu no jogo, nós colocamos ele, senão ele nem entraria. Então a gente está usando muito de acordo com a nossa fisiologia, né? Temos que usar a ciência ao nosso favor. O treinador precisa de vitórias, nós sabemos disso, e por mim eu vou sempre com força máxima, mas o nosso DM já está bastante cheio. Mas vale lembrar que as lesões não são por conta de mau treino ou de carga elevada, são Camutanga. Pé não joga mais esse ano praticamente. Foi capitão no último jogo. O Edu estava jogando, titular, machucou tendão, não joga praticamente mais. Dudu, com a lesão na coluna, também não joga. Então, assim, são perdas significativas que a gente está tendo, mas que o DM não tem nada com isso. Agora tem as lesões também musculares, que cabe muito a gente a ter esse controle de carga, principalmente do momento de usar ou não. Mas dentro do momento que nós entendemos que vamos de força máxima, nós vamos. Alcançamos o objetivo que nós queríamos hoje. O lugar do Vitória é sempre o mais alto possível. Estamos primeiro na tabela que a gente quer. Não adianta a gente falar de título se a gente não buscar a classificação. Então vamos buscar muita humildade a classificação para com certeza a gente brigar pelo título. Thiago, é outro cenário, é outro jogo. Eu acho que hoje tem que mais exaltar os meus atletas. Não é fácil, independente do adversário, você conseguir uma goleada. E com todo respeito à equipe do Juazeirense, ficou barato, né? A cabeçada do Mateuzinho, a bola cara a cara com o René, né? Entre outras tantas chances que nós tivemos, acho que poderia ter sido um placar mais elástico.
mas o que vale é que o Vitória conseguiu fazer o que todos nós queríamos, o controle do jogo, né? Sofreu praticamente nada, o gol ali, o Gabriel acabou saindo, tinha que ter saído, faltou um pouquinho da cobertura, se dá 2 passinhos de Denilson ou o Jean, a gente não tomava o gol, e praticamente nossos goleiros não fez nenhuma defesa importante, mas sim criamos bastante, acho que cabia mais gols ainda nessa partida, e o controle, né? Acho que todo mundo espera isso do nosso time, ter o controle. Lógico que a gente queria ter feito mais gols, mas a gente sai com uma goleada e o primeiro lugar na colocação, que é o nosso lugar. Bom, como diria Caetano Veloso, ele ainda diria mais, mas a canção tem que acabar. O fato é que o Vitória perdeu o Lucas Arcanjo no primeiro tempo, ele sentiu um incômodo lá torácico, foi ser reavaliado. As informações que eu obtive agora há pouco é de que a situação é boa, tranquilo, e que muito provavelmente ele vai para o jogo sábado, mas isso vamos esperar até amanhã para ver a confirmação do Vitória. Bom, destacar também o Gabriel, que entrou mais uma vez a torcida com o pé atrás com ele, né? Porque falhou feio naquele gol que tomou o gol de honra da equipe da Jacuipense. Bom, da Juazeirense. É coisa boa para o torcedor, foi ver mais o menino da base, né? Ver o garoto Jean com G, que entrou muito bem no jogo, bem solto, com boa vontade de jogar, jogando bem, triangulando bem lá na lateral direita. Isso deixou o técnico feliz. Triste com a perda de Edenilson, que vinha bem fazendo lateral direita e agora não vai poder porque foi expulso no jogo contra a Chape, então ele tá fora. Ele vai ter que utilizar ali o Natan, recuperar o Natan para colocar no jogo. Então a preocupação dele é lá atrás, basicamente. O meio campo do Vitória é o mesmo que jogou na quarta-feira, com um pensamento aí do torcedor sobre o Aitor Canta La Piedra. Não foi bem no jogo. E parecia que ele estava realmente delirando, estava ali surfando, não estava afim de jogo, e a torcida vaiou muito, e no final o técnico disse que iria também acolher, queria cuidar dele, queria melhorar, assim como ele resolveu a situação dos outros. O jogo do Vitória é sábado, a equipe é o São Paulo é o vice-campeão, vice-líder, vice-campeão tá muito longe ainda, né? Vice-líder do Campeonato Brasileiro, veio pra cá, inclusive poupou no meio da semana para jogar contra o Vitória, acabou de perder um jogador, daqui a pouco o Márcio vai falar sobre isso, e o jogo começa às 16h30 de sábado. Quem vai apitar o jogo é o gaúcho Anderson Daronco, que vai estar no Barradão apitando essa partida. Lembrar aqui, para elogiar também, afinal de contas, o cara é destaque. Eric, eu não sei porque ele tem sobrenome, né? Que talvez funcione um pouquinho, mas o fato é que é Eric de Arruda. Aqui na Bahia, quando se fala em Arruda, é sinal de sorte. E ele está sendo considerado o jogador, o ponta com mais participações diretas. Foram 10 participações, 4 gols e 6 assistências nesse Campeonato Baiano. Também foi destaque da conversa que teve lá o técnico do Vitória, o Jair Ventura. Eu quero chamar a atenção, até essa notícia aqui não foi produzida por mim, mas saiu no site BN Bahia Notícias, sobre o juízo de execução de expropriação, JEE, do Tribunal Regional do Trabalho, da Bahia, convocando todos os reclamantes com processos ajuizados contra o Esporte Clube Vitória para participar de audiência global. Essa audiência está marcada para o dia 15, na próxima quarta-feira, às 14 horas. O encontro, segundo, ter como objetivo discutir a quitação do saldo devedor e a continuidade ou não do acordo global firmado com o clube. O juiz considera a participação dos credores fundamental, seja presencialmente ou por meio dos seus advogados, especialmente para deliberação sobre eventual repactuação de acordo. Não estava tudo direitinho? Ô, Emílio, deixa eu te falar. Veja essa nota aí. Veja essa nota que Emílio vai pro noticiário do futebol, vai tudo, e tem que dar uma nota como essa porque é notícia. Como é que um clube que tem esses problemas pode disputar alguma coisa se não for rebaixamento? Porque o presidente do clube se preocupa em pagar em dia, contratar, tem tudo isso, tá? Isso aí nasce de onde? Como é que você ainda tem como cuidar disso, cuidando do futebol? Sabe aquele negócio que você tá fazendo um tanque em casa e começa a rachar, aí você coloca a mão aqui pra não sair a água vai para outro lugar, sai por outro, você se preocupa aqui, sabe aquela história? Que a água começa a ir, estoura tudo e a água vai embora?
numa represa ou algo nesse sentido. É o que eu penso que acontece com um clube que tem um orçamento tão limitado e com problemas que o Vitória tem. Que o torcedor fala assim, pô, não contrata, o técnico é fraco, o time é ruim. Tudo isso tem uma razão de ser. Esse tipo de notícia, o torcedor fica puto com isso, porque, porra, precisa dessa notícia. É fato, tá acontecendo. Diante de tudo, todos os problemas técnicos, táticos em campo, ainda tem esse problemão aí. Que é o tempo todo. Tem que pagar a repactuação, senão vai perder esse benefício de você estar pagando por mês sem penhora. E de vez em quando estoura a penhora do Barradão, não sei o que, tem que pagar para não penhorar. Imagine se esse campeonato tem outros clubes com esses problemas. Vamos lá, quem tá na tabela lá em cima. Vamos lá? Quem é que tá lá em cima na tabela? Palmeiras. Vocês veem isso aí no Palmeiras? Olha, reunião hoje no TRT de São Paulo. Corinthians tem. Não, mas o Corinthians não tá em cima da tabela. O Corinthians tá cá embaixo. Não tá em cima da tabela. Flamengo, 2 bi de arrecadação. Quando é que você viu lá? Olha, aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo teve que sentar pra pagar os credores da Justiça do Trabalho, porque deixou de pagar. Pense bem, gente. Né? Então, o Bahia, que agora é SAF, agora, porque o Bahia conviveu com isso também o tempo inteiro. Imagine, diante de tudo isso, vocês entendem o que é que eu quero dizer, não? E aí vai até uma situação assim, é difícil permanecer na Série A desse jeito, pô. É difícil contratar jogadores de qualidade, pagar em dia e ainda ter que resolver esse problema aí para não ter um sequestro de renda, não ter um sequestro das contas, um bloqueio das contas. É de arrombar, viu, velho? É sofrimento. Essa é que é a realidade. Por isso todo ano, né, briga para não cair se continuar desse jeito.